A tendência é que a gente tenha mais eventos assim grandiosos ou não? Por causa do aquecimento global, não tem nada a ver? Tem. É? Por causa de mudança climática, os eventos eles ficam mais frequentes e mais extremos. Então você começa a ter mais furacão e furacões mais fortes, entendeu? O furacão o pessoal mede em categoria, né? Categoria 1, 2, 3, até 5, se não me engano. Então você começa a ter só... Antes você tinha muito categoria 3, hoje você não tem mais, só tem categoria 4 e 5. E antes você tinha tipo 2, 3 por ano, hoje você começa a ter 5 por ano. Então tudo isso é por conta de vamos dizer assim, é um desequilíbrio que acontece. Você desequilibra. O sistema climático, cara, ele é muito complexo e ele é muito ultra sensível, cara. Ultra sensível. É aquele papinho lá da borboleta mesmo? Aquele papinho da borboleta é verdade, entendeu? Ele é um sistema caótico que a gente chama. A borboleta bate a asa e altera o clima na China. Exatamente. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. E o que acontece? Como é um sistema caótico, ele vai propagando pequenas modificaçõezinhas, só que elas não param, elas vão propagando e elas vão se acumulando. Tá. Então, a borboleta, vamos pegar o exemplo da borboleta, que a borboleta é meio que um exagero, claro, né? Mas é isso aí. O mais exagerado possível. A borboleta bateu asa aqui não vai mudar nada, mas você começa a andar para lá, esse efeito vai se somando. Então, depois de tanto, o efeito começa a ficar maior. E o sistema climático é desse jeito, cara. Então, você alterou o regime de chuva num lugar, ficou mais quente, verões mais intensos. O Brasil acabou de passar numa crise hídrica, né, cara? Por que é a crise hídrica? Outra coisa, às vezes o sistema ele é tão complexo que ele tem uma inércia. O que quer dizer isso? O verão de 2020, ele foi mais intenso. A modificação você não vai sentir em 2020. Vai demorar uns 2, 3 anos para ela acontecer. Porque até o sistema tem uma inércia para ele poder modificar, entendeu? Então, por exemplo, essa crise hídrica que teve agora, não foi porque 2022 foi mais quente, mais frio e tal. Isso aí é uma coisa de 3, 4 anos atrás. Entendi. Entendeu? O efeito daquela grande incêndio que teve no Pantanal, a gente vai sentir daqui 2, 3 anos, entendeu? Só que aí, por que o pessoal fala assim, não, mas não existe, olha aí, ó, tá quente e não aconteceu nada? Porque a pessoa ela não entende isso. Que a modificação, ela não é instantânea na Terra. Ela é acumulativa? Ela é acumulativa e o sistema como um todo, ele demora, entendeu? Ele demora. Mudou o regime de chuva esse ano, a consequência disso não vai ser esse ano. Vai ser daqui 2, 3 anos. Porque vai se propagar isso. Esse efeito aqui, ele vai demorar para causar efeito num outro lugar e tudo, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter. Por isso que o pessoal que estuda, né, o pessoal da climatologia e tal, eles ficam muito ligados nesses eventos. E aí eles usam os modelos, né? Aí é uma IA ferrada que roda. Ferradíssima, cada vez cara. mais ferradíssima. Capacidade de processamento maior. Exatamente. Para poder prever daqui quantos anos que aquilo lá vai fazer efeito, cara. Uma coisa que eu não entendo, pode ser uma pergunta idiota, mas não... Como que falta água se a água é a mesma do mundo? Por que ela não está sendo evaporando e voltando, evaporando e voltando? Por que às vezes dá uma seca num lugar, sendo que a água deveria estar indo e voltando, indo e voltando? Mas aí o que acontece é uma seca que a gente fala localizada, né? Essa água vai para outro lugar, ela vai para outro lugar. Por exemplo, não choveu no Brasil aonde tinha que chover. Que é aonde? Que é lá nas represas, ou nem na represa, na verdade na cabeceira do rio. Porque é o rio que alimenta a represa, então você tem que chover no lugar certo. Não choveu ali, choveu, sei lá, no litoral do Rio de Janeiro. Não adianta nada. Ali não adianta nada, entendeu? Tem que chover no lugar certo e na hora certa, cara. O clima, ele é um negócio muito complicado, entendeu? A análise tem que ser feita, ela é muito complexa por conta disso. É muita variável, é muita coisinha, entendeu? E, por exemplo, o que isso altera? A hora de plantar, a hora de colher, porque o cara planta... eu planto soja na, sei lá, terceira chuva do ano. Se a terceira chuva só vai acontecer muito depois do que era previsto, já bagunçou tudo. Exato. Entendeu? Já bagunçou tudo. Então é uma coisa que tem o cuidado que tem que ter, assim, não caiam em... Tem uma galera que faz muito alarmismo, eu concordo, tá? E tem a galera que nega totalmente. Os dois estão errados. Que nega, é que você tem que entender como cíclico, funciona. Que não é ação nossa, né? Que existem é que a Terra e tal. Então, mas... A Terra tem a ciclicidade, isso é importante de ressaltar. Existem vários ciclos, a gente na geologia estuda, chamam ciclos de Milankovitch.
Foi um russo que descobriu isso. Tem os ciclos, tá? Beleza, não tem problema nenhum. A Terra esquenta e esfria naturalmente. Quando a gente vai analisar as mudanças climáticas, a primeira coisa que a gente roda nos nossos algoritmos é tirar a ciclicidade. Entendi. Porque a ciclicidade, eu sei que Vocês tem. já sabem, Então, tiro ela e vou analisar os efeitos que está causando. Se ficar uma reta, beleza, não mudou nada. O problema é que não está uma reta, está uma tendência de subida violenta, entendeu? E, então é isso que está acontecendo. A gente falou do pessoal que não acredita. E esse pessoal que é alarmista fala o quê? Então, o pessoal que é alarmista fala assim, aí tá vendo, ó, tá chovendo muito nessa época aqui, é por causa de... Não é assim, cara. Não é só um fator. Porque não é só um fator, e também é isso que eu falei. Não é hoje que vai acontecer. É daqui 3 anos, 2 anos. E aí, por isso que tem que pegar o cara que é climatologista, porque aí ele estuda o sistema como um todo, e aí ele vai te falar, ó, esse efeito aqui, nós vamos sentir tal, tal, tal. Então, aí que é importante pra gente se preparar. Ó, mudamos um regime de chuva na região sudeste no ano tal. Rodei meus modelos computacionais e eu sei que daqui 3 anos nós vamos sofrer o efeito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos se preparar para daqui 3 anos esperar uma crise e tal. Então é isso que tem que ter na cabeça. E o lance de... Cara, o que mais assusta é quando os caras mostram aquelas imagens aéreas de picos que sempre foram gelados e agora não são mais. Isso Acontece, é assustador, né? Acontece. Tá alterando, não tem como, entendeu? Não, o ser humano altera tudo. Os animais em volta, tudo. Tem que migrar ou morrem. Cara. Altera tudo. Você tem que trazer aqui um cara, eu quero levar lá no Ciência também. Ele chama Artacho, cara. Ele explica isso, cara, de uma maneira maravilhosa. Ele é o quê? Ele é um cara do IPCC, ele faz parte daquele grande comitê de mudanças climáticas e ele é um cara que estuda climatologia a fundo e, cara, ele explica isso. Só que ele explica de um jeito, cara, porque a gente fala sempre do aquecimento, né? O aquecimento, ele é uma coisinha. Só que tem várias outras coisas, cara. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim. Mato Grosso. Não dá mais para plantar soja no Mato Grosso. Vamos supor. Tá. Mudamos, não dá mais. O pessoal que mora no Mato Grosso vai continuar morando ali? Não vai. Não. Aí vai vir para onde? Para São Paulo. São Paulo já tá inchada. Vai inchar ainda mais. Lá no Mato Grosso, às vezes o cara lá, ele tem uma doença que só tem lá. Uma doença local. Um bicho que pica ele e tal. Ele trouxe aquele bicho pra cá. Nós aqui não estamos preparados. Porque nós aqui vivemos no apartamento e tal, não sei o quê. Chega aquilo, de repente começa a morrer um monte de gente em São Paulo de uma coisa que a gente não sabe. Exatamente. Nossa. Então tem um efeito social que é muito gigantesco disso aí, sabe? Meu. Então esse que é o grande problema. O Artacho é um cara que explica isso muito bem, cara.